Eu sei que o Senhor quer falar a corações nessa noite. Você não está aqui por acaso. Amém? Glória a Deus. Abra a palavra do Senhor, por gentileza. No livro de Jó, no capítulo 1, nós vamos ler apenas 3 versículos. Jó, capítulo 1. Nós vamos estar lendo do versículo 20 ao 22. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. E então prostrou-se no chão em adoração. E disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Amém? Senhor, nós lemos a Tua santa palavra, papai. E nós pedimos, Deus, que o Senhor ministre aos nossos corações através da Tua palavra, através dos Teus ensinamentos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós estamos abertos ao Senhor nesta noite. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Fique à vontade na presença, na casa do Senhor, na casa do Pai. Como eu falei para vocês, o pastor Bira, ele tem uma pegada diferente de ministrar. E eu quero ler um versículo aqui para vocês, você não precisa abrir aí, que está em 2 Timóteo, que diz assim, 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. E por que eu estou lendo isso? Porque, como eu falei para vocês, né, eu não sou profético, no sentido de profetizar. Mas eu sou profético segundo a palavra do Senhor. E é maravilhoso porque Deus usa cada dom, cada pessoa de uma forma diferente. E isso é tremendo, porque isso faz com que a igreja do Senhor cresça. E eu quero compartilhar com vocês essa palavra, porque essa mensagem ela não começou a partir do momento que o Bira falou que eu ia ministrar aqui. Essa palavra ela veio no meu coração na quarta-feira. O Paulo está aqui, né? Nós estávamos ali em cima, na quarta-feira à tarde, quando o pastor Jonatas ministrou uma coisa que ele começou a falar sobre um coração agradecido. E aí, eu anotei essa questão do coração agradecido, e eu comecei, depois disso, ruminar toda essa frase tinha que Deus ministrar no meu coração, e Deus me trouxe a esse texto, a essa passagem de Jó, para que eu entendesse algumas coisas. Quando eu li para vocês que toda a palavra de Deus é inspirada, é para dizer para você que tudo que está nessa palavra, ela tem uma direção para nós, ela tem um norte para nós. Sabe, o que tem aqui dentro dessa palavra, nós temos que acreditar até na capa dela. Sabe, Deus fala conosco através da palavra dEle. Isso é muito importante que a gente saiba. E nós estamos num culto onde nós ministramos muitas vezes aqui, o nome desse culto é Noite dos Milagres. E nós ministramos que milagres vão acontecer. Quem está à espera de um milagre aí? E não é um filme, não. Quem crê que Deus vai responder? Amém. Isso faz parte da nossa fé. Mas por que eu estou fazendo essas perguntas para você? Porque essas perguntas eu comecei a fazer para mim mesmo. Porque qual é o nosso comportamento perante Deus enquanto o nosso milagre não acontece? Você falou, eu estou esperando um milagre. Beleza, eu estou. Eu acredito que o milagre vem, eu também acredito. Mas ele ainda não chegou. E aí, o que a gente faz? E aí, essa questão da gratidão de coração,
me trouxe a esse texto de Jó, e quando eu li aqui, eu falei assim, mas meu Deus, né, não está falando de coração aqui, necessariamente. Mas a gente precisa pontuar algumas coisas da vida do Jó aqui, para que a gente entenda o que aconteceu nesse cenário. O versículo 3, ele apresenta as riquezas de Jó, né? Ele diz assim, do 1:3, diz que Jó possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Isso é o que a palavra está dizendo. Mas eu achei, né? Olhando aqui, fiquei pensando nessas riquezas do Jó. Aí eu fui investigar, gente. Vou ver quanto custa uma ovelha hoje. Quanto custa uma ovelha hoje? Quanto que custa uma ovelha hoje? Jó tinha 7.000. E aí eu descobri que uma ovelha hoje, se ela for um filhote, ela custa em torno de uns R$300. Se ela for uma ovelha adulta, ela custa em torno de entre 500 e 4.000 reais. Lógico, R$4.000 é uma ovelha de premiada, essas coisas e tal. E quem é bem rápido de matemática aí? Quem quer usar a calculadora do celular aí para fazer essa conta? 500 vezes 7.000. Professor de matemática. 3 milhões e... No dinheiro, no nosso câmbio atual hoje, o Jó só de ovelha ele tinha 3.500.000. Tá bom para você? Já me adiantava a vida. Mas eu não tenho ovelhas. Mas aí a palavra de Deus começa a falar que o Jó começa a ter o quê? Sofrer com perdas. E aí a palavra de Deus diz que os sabeus vêm e levam os bois e os jumentos de Jó e matam todos os seus empregados. Aí vem, e aqui uma passagem, na Bíblia está falando assim que o servo de Jó, ele chega assim, olha, desceu fogo de Deus. Olha só, desceu fogo de Deus e matou, queimou as suas ovelhas e matou os seus empregados. Foi Deus que mandou esse fogo nas ovelhas do Jó, gente? Foi Deus que fez Jó perder 3.500.000? Mais os funcionários ainda? Não, não foi. Porque se você começa lendo esse texto, você sabe que Satanás estava metendo a mão suja dele nessa história. Só que Satanás faz muito disso. Ele tenta culpar a Deus pelas coisas erradas que dá na vida da pessoa. Muitas pessoas vivem culpando a Deus, achando que foi Deus que fez, e muitas vezes não foi. Mas, continuando aqui, vieram os caldeus e levaram, gente, os camelos do Jó, né? E mataram à espada todos os seus servos. Já perdeu bastante Jó aqui, né? Mas aí vem a outra parte. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. E o último empregado dele chega com essa informação. Seus filhos estavam numa festa, na casa de um deles. Bateu um vento, entende-se que é um tufão. Derrubou a casa em cima dos filhos e das 3 filhas de Jó. E Jó agora pede os seus filhos. Porque até perder os bens, você pode falar assim, não, os bens a gente recupera, não é isso que a gente fala? Não, os bens a gente recupera. Mas agora, os filhos, não tem como voltar. Acabou. E é exatamente nesse ponto que eu quero falar com você sobre essa questão do coração de Jó. Porque o que a maioria de nós faríamos? Qual seria a nossa reação perante uma situação parecida com essa? Nem vou falar igual essa.
Sabe, eu conheci uma pessoa bem próxima, e essa pessoa, ele perdeu no dia, num acidente, a sua esposa e 2 filhas. E essa pessoa sofreu muito, muito, muito. E ela teve muita dificuldade em aceitar aquilo que havia acontecido com ela. Mas quando, a palavra nos mostra aqui que algumas pessoas, a maioria talvez de nós ficaríamos revoltados com Deus. Por que Deus fez isso comigo? Por que Deus fez isso na minha família? Eu sou tão fiel. O Jó podia começar, despejar nesse sentido aqui. E olha, gente, um golpe desse, ele é suficiente para desestabilizar uma pessoa totalmente. Tem pessoas que se desestabilizaram por muito menos que isso. Quer ver um exemplo? Bem basiquinho. Quem já ouviu falar do Adriano Imperador? Quem assiste futebol aí? O cara tinha o nome de imperador porque jogava muito. Estava no auge da sua carreira. Mas daí o pai dele morreu. Esse rapaz entrou num estágio depressivo. E ele abandonou o futebol. O cara tinha tudo para ser bola de ouro. Ele já tinha ganho muito dinheiro, mas ele abandonou o futebol assim, com muitas condições de jogar ainda, gente, em alto nível. Uma situação abalou essa pessoa tão forte. Mas no meio, gente, de toda essa adversidade aqui, o Jó, ele escolhe adorar a Deus. Gente, eu não combinei com o pessoal para eles cantarem esses louvores que eles cantaram aqui. Eu não combinei para eles cantarem esse último louvor aqui. Arrebenta o coração. Em tua presença, ó Deus, Espírito Santo, Ele está aqui. Quando eu disse para vocês que algumas coisas foram sendo encaixadas para que eu trouxesse essa palavra para você hoje, é por causa disso, porque o Espírito Santo de Deus foi encaixando situações, para que a gente consiga ver, através da vida do Jó aqui. E a palavra diz que ele, quando ele soube disso aqui, o que ele fez? Ele ao ouvir, Jó se levantou, rascou o seu manto, raspou a cabeça, e então ele se prostrou ao chão em adoração. Ele recebe todas essas informações, todas estas coisas, e ele se prostra a Deus em adoração. E esse ato de adoração de Jó, esse ato dele se prostrar a Deus, isso significa que Jó se humilhou na presença do Senhor. Isso foi um ato de auto-humilhação, é um ato de reverência. Jó podia ter se revoltado, gente, mas ele escolheu, e é uma escolha, ele escolheu se prostrar e adorar a Deus em meio às adversidades. O milagre não estava acontecendo, pelo contrário, tudo estava ruindo na vida de Jó. Mas a escolha dele aqui é adorar a Deus. É se prostrar na presença de Deus. E aqui eu quero deixar uma lição para mim e uma lição para você. Na palavra de Deus, todas as vezes que a gente viu alguém se prostrando perante o Senhor, a gente vê essas pessoas saindo com respostas. Aleluia! Eu peguei alguns exemplos aqui para que nós não passemos, sem comprovar nada. Lucas 5:12, ele narra sobre um leproso. Jesus está vindo e esse leproso, ele chega e se prostra perante Jesus e ele fala: se quiseres pode
me limpar. Ele foi limpo da lepra? Foi. Ele foi limpo, ele foi completamente limpo daquela lepra. Tem uma passagem que é muito interessante, ela chama a atenção da gente, que está em Lucas 8:41. Desculpa, Lucas 5:28, que fala dos gadarenos, gente. Os gadarenos diz que eram endemoniados, que estavam vivendo em meio aos sepulcros, viviam presos por correntes. E esse gadareno, ele vem correndo em direção de Jesus, e ele se lança ao chão. E ele fala para Jesus de uma forma diferente: o que o Senhor quer com a gente? E o Senhor repreende aqueles demônios que estão neles, e eles saem de lá libertos. Aqueles homens são libertos. Lucas 8:41, ele narra sobre aquele homem chamado Jairo, que era chefe de uma sinagoga, e que a sua filha estava dada como morta, e ele chega e se prostra perante Jesus, e ele fala assim: Senhor, a minha filha precisa do Senhor. E quando Jesus fala: eu vou lá, vou ver a situação da tua filha. Quando ele chega na casa de Jairo, a menina está sendo dada como morta. Jesus fala assim: não, gente, sossega aí, ela está só dormindo. Aí todo mundo começou a zombar de Jesus, começaram a rir de Jesus, né? Aí Jesus vai lá e pega aquela menina pela mão, né? E desperta ela. Então Jairo se prostrou perante o Senhor e ele teve uma resposta. A última situação que eu quero falar para você aqui é de uma mulher que também tem uma situação muito interessante, que está em Marcos 7:25, que fala da mulher cananeia, uma mulher que ela chega para Jesus e ela fala assim: olha, eu preciso da sua ajuda, minha filha está terrivelmente endemoniada. E Jesus fala para ela assim: olha, não é bom tirar da mesa, né, dos senhores e dar aos cachorrinhos. O Senhor deixa ela numa situação bem delicada. Mas essa mulher, quando ela chega para Jesus, a Bíblia diz que ela se lança aos pés de Jesus. E Jesus liberta a filha dessa mulher. Por que eu falei todos esses exemplos aqui? O que isso tem a ver com o Jó? Isso tem a ver com o coração grato de Jó. Isso tem a ver com o coração de quem sabe que se prostrar-se na presença de um Deus que tudo pode resolver, as coisas acontecem. Isso aqui está falando de prostrar-se perante aquele que verdadeiramente resolve. É ter uma mentalidade igual Sadraque, Mesaque e Abednego, que fala: olha, se prostra perante a estátua de Nabucodonosor, e eles falam negativo. Ah, mas por quê? Não, a gente não vai se prostrar, não. Aí Nabucodonosor dá uma segunda chance para eles, fala assim: ó, o negócio é o seguinte, vamos tocar aqui os saltérios, vai tocar a música aqui de volta, se prostra aí que vocês vivem. E aí eles olham para Nabucodonosor e falam assim: não. Ainda, né, que a gente não viva, a gente não vai se prostrar perante essa estátua. Sabe por quê? Porque quem conhece o Deus Todo-Poderoso, quem conhece o Deus Criador, quem conhece o Deus Todo-Poderoso, que fez céus e terras, não se dobra perante qualquer coisa. Mas, por outro lado, existe uma questão que nós precisamos aprender hoje aqui, é que nós precisamos nos prostrar, sim, perante o Senhor. E, às vezes, acontece muito da gente chegar num culto igual a esse, e você está com uma necessidade tão grande, e o quebrantamento vem, e você é tocado, e aí quando você talvez tivesse que se jogar no chão e falar: Senhor, resolve a minha vida, você olha para o lado e você fala assim: poxa vida, o que vão pensar de mim?
Quantas vezes, talvez alguns de vocês, não precisa levantar a mão, por favor, mas quantas vezes alguns de vocês talvez saíram da sua igreja e foi participar de uma conferência, porque lá ninguém conhecia você, e você estava precisando se jogar na presença de Deus. Sabe, nós achamos empecilhos. Jó tinha uma carga sobre a vida dele, naquele momento, ele não quis saber de nada, ele rasgou as suas vestes, ele raspou o seu cabelo e ele se jogou no chão. Ele se prostrou mesmo, falou assim, não, o meu Deus é maior, o meu Deus não me abandonou. Eu não rapei o cabelo para combinar com o Jó não, gente, isso aqui já é o padrão mesmo, tá? E aí, Jó louva o Senhor. E isso é maravilhoso, amados. Prostrar-se, render-se, humilhar-se na presença de um Deus que pode resolver os nossos problemas. E qual que é a próxima situação que nós aprendemos nesse texto com esse coração de Jó? Aqui daí arrebenta, né? Porque no 21 diz assim, ó, dão todas aquelas informações para Jó, e ele fala assim, saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. E aí ele fala, louvado seja o nome do Senhor. Ô, gente, louvado seja o nome do Senhor por tudo que está acontecendo. Eu sou grato. A gratidão de Jó era o seguinte, ele não estava sendo grato por ter perdido tudo. Entenda. Mas ele estava sendo grato por ter tido a oportunidade de ter tido tudo aquilo. É meio que redundante, eu sei. Mas é isso. Jó, ele estava agradecendo, porque sim, obrigado Deus, porque eu tive 7 filhos e 3 filhas, e enquanto eles estiveram comigo, eu amei eles. Porque a Bíblia relata isso, enquanto eles iam fazer as festas deles, eles iam fazer suas diversões, Jó se preocupava, olha, vai que eles pecaram. Quando eles voltavam, Jó sacrificava animais a Deus por causa dos pecados dos filhos deles, que eles pudessem ter vindo a cometer. Então Jó, ele estava grato, não era porque ele tinha perdido, ele estava grato pela oportunidade de ter tido. E às vezes eu e você já tivemos tantas coisas, e a gente fica meio que ressentido com Deus, porque algumas coisas não estão mais com a gente, porque a gente perdeu algo. Amados, olha a lição que a gente aprende quando Jó fala, eu vim, nu eu parti. Vou traduzir para você. Caixão não tem gaveta. Jó estava falando algo parecido, ó, gente, ó, eu não tinha nada quando cheguei aqui, agora eu estou sem nada, então louvado seja o nome do Senhor, porque, aleluia. O Senhor deu, o Senhor tomou. Quando que a gente vai criar uma consciência do que a gente tem não é da gente, é de Deus? Já parou para pensar nisso? Porque se a gente for viver verdadeiramente na presença de Deus, a gente tem que entender assim, caramba, meu carro não é meu. Meu carro é de Deus. A minha empresa não é minha, a minha empresa é de Deus. Sabe, Jó, pensa, gente, ele tem um prejuízo de 3.500, é muito dinheiro, né, gente? É muito dinheiro em ovelha, né? Mas tá bom. Ele perde as ovelhas dele num instantâneo, mais rápido que cozinhar um miojo. Ele perde as ovelhinhas dele. Quantas pessoas não colocariam, talvez, uma corda no pescoço por perder muito menos que isso? Jó tinha um coração grato. A palavra de Deus diz, e aqui é importante que a gente saiba, a gente
lendo, se a gente tivesse, eu não li o começo do texto, porque fala ali que Satanás, ele se apresentou junto com os anjos ao Senhor, e esses testes todos acontecem na vida do Jó, e a gente sabe que foi Satanás tentando destruir a vida do Jó ali, mas nós não queremos dar ibope para Satanás hoje, ele que fica na dele, né? A palavra de Deus diz, em Hebreus 12:1, diz que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. E essas testemunhas, elas são humanas, físicas, pessoas, mas também são testemunhas espirituais. Jó, ele estava decretando no mundo espiritual que ele pertencia a Deus, que ele temia a Deus, que ele amava a Deus e que de Deus ele não largava. E eu e você, perante as testemunhas físicas ou perante as testemunhas espirituais, sejam anjos, sejam demônios, nós precisamos declarar que nós pertencemos a este Deus também. Nós pertencemos a esse Deus. Sabe, amados, Jó tinha um coração agradecido. E o Salmo 103, ele fala de alguém que tem um coração grato. E uma pessoa que tem um coração grato, ela diz assim: bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser. Bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão. Enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Esse é o meu Deus, esse é o teu Deus. E esse é o comportamento que Jó tinha, e é o comportamento que nós devemos ter, porque, amados, Jó tinha perdido tudo, mas quando você vê lá no final da caminhada dele, você sabe que o Senhor restituiu tudo na vida de Jó. Mas nesse processo, que nós podemos comparar a um processo que eu e você vivemos enquanto esperamos o nosso milagre. Enquanto nós estamos esperando acontecer o nosso milagre, nós precisamos estar com o nosso coração grato. Grato pelo que o Senhor já fez nas nossas vidas. Eu sempre falo para as pessoas que caminham próximo a mim, se o Senhor não te der mais nada nessa vida, ainda assim você precisa ser grato. Porque Ele já te deu a salvação, e isso dinheiro nenhum compra. Sabe, aí a gente vê o nível de ingratidão às vezes que a gente vive. Porque o que Deus deu para nós, o seu Filho unigênito, para que fosse crucificado numa cruz, para que o seu sangue fosse derramado, para que nós fôssemos salvos. Sabe, ainda que Deus não nos desse mais nada, estava tudo certo. Mas a boa notícia dessa noite para você é que o nosso Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ei, Deus tem presente para a sua vida, viu? É, Ele tem. Deus tem bênçãos sim para você. Deus tem bênçãos para a minha vida. Sabe, Jó não sabia que ele ia ser restituído, mas nem por isso ele se voltou contra Deus, né? Tudo que nós recebemos de Deus, amados, já que Ele já nos deu salvação, é bônus. Tudo que você está recebendo fora a salvação é bônus, é mimo de Deus para você. Ah, Deus me curou de uma doença terrível, pastor. É mimo de Deus para você. É porque Ele te ama. É porque Ele te quer bem. Queria convidar o pessoal do louvor, já está voltando aqui, nós já estamos encerrando. Enquanto isso, eu quero ler mais 2 versículos com vocês. São 2 versículos que a gente acha na caminhada do Jó.
Um deles está em Jó 19, 25, que Jó faz uma declaração onde ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim ele se levantará sobre a terra. E o outro versículo que me deixa espantado, porque daí eu fico me colocando na posição e tentando entender aonde que eu estou nessa situação toda. Pensem, gente. Jó, essa pessoa que perdeu tudo, que continuou adorando a Deus, que continuou sendo grato a Deus, que naquele momento onde qualquer um explodia, ele se manteve firme. Quando a gente chega em Jó, no capítulo 42, no versículo 5, ele diz assim: os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Um cara que nós olhamos para ele e nós falamos assim: como que pode? Como que ele conseguiu ser tão fiel a Deus em meio a tudo aquilo? E aí ele ainda chega no capítulo 42 falando assim: eu não conhecia Deus, eu ouvia falar, agora eu conheço, agora sim eu vivi com Ele. Esse período de deserto que eu atravessei lado a lado com Ele, e eu estou chegando forte aqui na frente. Ei, não desista do caminho, não. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.